aquela aplicação que a gente estava fazendo. Então, duas coisas que eu queria falar com vocês hoje que são muito importantes. A gente vai continuar aquela aplicação para a gente começar o nosso processo do CRUD, justamente para acabar. Na aula que vem, eu vou falar um pouquinho sobre dois frameworks web muito importantes, o React e o Next.js, tá? Ah, Cláudio, você vai falar tudo sobre eles dois? Gente, é óbvio que não, né? E a gente vai começar a discussão sobre os temas que são realmente, que eu acho relevantes no curso. A gente vai começar a falar sobre princípios sólidos, vai começar a falar sobre Clean Architecture, vai começar a falar sobre processos de comunicação, coisas que eu acho que são muito, muito importantes dentro do curso, né? Dentro do nosso, do que eu acho que é importante a gente se preocupar dentro de programação avançada. Tá? Então, eu acho que, né, a gente vai começar. E como eu prometi para vocês, né, a gente já tem, né, desde o começo do curso, o prazo dos trabalhos, né, o prazo, né, dos nossos entregáveis. Então, como hoje é dia 26, o nosso entregável, o nosso primeiro entregável, tá, se eu não me engano, por volta do dia 25 de agosto, ou seja, a gente teria um mês, o trabalho né, eu gosto muito de trabalhar com projetos, tá? Então, o que eu busco quando eu trabalho com um projeto? Eu quero ver se na prática vocês conseguem, né, programar direitinho, se vocês conseguem gerar um projeto real. Então, na verdade, eu estou sempre associado os nossos projetos a questões até mesmo de empreendedorismo, né? Mas como eu tinha prometido para vocês nesse curso, eu ia falar menos disso, apesar de eu achar que é uma coisa que vocês precisam ver, né? Mas talvez seja algo que não dê para a gente falar agora, né? Assim, acho que alguma coisa talvez vocês não tenham tanto interesse, mas eu estou sempre ligando esses nossos projetos a alguma coisa de empreendedorismo. Então, o que é a ideia dos projetos? Eu quero que vocês façam uma aplicação web, tá? Usando, né, JavaScript, né? Ah, Cláudio, mas eu quero usar com Node, eu quero usar com não sei lá o quê, eu quero usar com Next, eu quero usar Nest. Eu falei, não importa isso. Né? O que eu vou começar a analisar agora é a capacidade que vocês têm de fazer código limpo. O que é código limpo? Código bem organizado, código que vai seguir os princípios sólidos, que vai ter comunicação ou RESTful, ou via MQTT, ou via gPRC, né? Então, é isso que eu vou analisar, tá? Então, na verdade, qual é o trabalho? Eu vou colocar a descrição lá no grupo, mas a priori, para quem está assistindo e isso está sendo gravado, né, é que o trabalho vai ser um projeto que pode ou não ser dividido em duas partes, vai depender do que vocês me entregarem no dia 25 de agosto, né, sobre um tema da escolha de vocês, tá? Cláudio, o que quer dizer um tema da escolha de vocês? Eu não vou definir para vocês qual vai ser a temática do trabalho. Ah, vai ser um CRUD, não vai ser um CRUD, vai ser um sistema... Não, eu quero que vocês busquem um problema do mundo real que possa ser resolvido com programação, né? Com um sistema web. Cláudio, qual o problema? Não sei. Procura aí um problema. Acha um problema da universidade. No período passado, a gente teve uma galera que fez uns projetos muito legais de divulgação de bolsas, né? Divulgação de oportunidades de ser. A gente teve uma galera que fez, né, um software para mães. A gente teve uma galera que fez coisa para cachorro, teve gente que fez coisa para secretária, né, secretária virtual. Então, não sei, procura um problema, né? E o que eu vou querer que vocês me deem como entregável no dia, lá em agosto, né, uma apresentação, pode ser um vídeo gravado, ou pode ser um PowerPoint, um relatório mostrando a arquitetura do software que vocês trabalharam, né? Por arquitetura, né? Eu quero diagramas, né? Ou diagrama de classes, ou um diagrama de sequência, ou então um BPMN, o que vocês forem capazes de fazer, mas que vocês consigam me mostrar de forma estrutural o que vocês fizeram com o software, né? Como software, né? As tecnologias que vocês utilizaram e a descrição dessas tecnologias, tá? E, né, assim, o propósito, qual o problema você está buscando resolver? O mais importante, eu acho que vocês têm que ter noção, e a gente às vezes se perde, eu comentei isso com vocês, não sei se foi com vocês ou se foi com uma outra turma, que é o seguinte, quando eu tinha a idade de vocês, né, estava terminando a minha graduação, terminei minha graduação, eu tinha 21, né, quando eu terminei a minha graduação, uma das últimas disciplinas que eu fiz foi, na época, era chamada de programação ágil, né, era quando o XP era onda, né? Antes do Kanban, antes do Scrum. E um dos professores me perguntou assim, gente, por que as pessoas fazem software? E eu falei assim, pô, eu faço software porque é legal, né?
o cara riu da minha cara e falou assim, não, riu não do tipo debochado, nossa, que burro, dá zero para ele, mas ele riu do tipo assim, nossa, bacana que você sente isso, né? Mas isso é porque você faz software, né? Mas as pessoas fazem software para ganhar dinheiro e resolver problemas, né? Então, na verdade, né, eu levei isso muito, assim, vocês vão notar, conforme vocês forem ficando mais velhos, que tem algumas frases, algumas situações de vida que vocês vão passar que vão marcar muito vocês, que vão dar para vocês uma nova visão de sabedoria em relação ao universo, né? E aí vocês devem ser capazes de ver isso com bastante cuidado, com bastante carinho, tá? Então, assim, essa foi uma situação que marcou muito, porque eu penso, assim, me tirou da visão que eu estava de fazer universidade, né? Para um mundo assim, as pessoas não estão aqui de brincadeira, quem daqui de brincadeira sou eu, e talvez eu não devesse estar, né? E isso foi uma mudança muito grande para mim, né? Isso foi uma mudança muito grande para mim. Eu mudei muito a minha vida realmente pensando, né? Tipo assim, em relação a isso, né? O que eu deveria fazer, né? E a partir disso, né? Como eu imaginava, né? Como eu imaginava que realmente a minha percepção de universo ia ser diferente, eu fiquei assim, nossa, que coisa legal, que coisa bacana. Então, isso são coisas que a gente tem que buscar tá o tempo todo pensando o seguinte, né? O que a gente quais são os problemas que a gente pode resolver com o conhecimento que a gente tem. E eu falo isso para quem foi meu aluno em linguagem de programação, né, computação 2, eu digo o seguinte, às vezes a gente imagina que a gente precisa de muito conhecimento, tipo, muito conhecimento para fazer alguma coisa, né? Mas não, né? Então, a gente pode fazer, assim, ter um resultado bacana com o pouco conhecimento que a gente tem, né, no comecinho, né, das nossas habilidades, e já dá um resultado. Muitas grandes ideias, muitas startups começam com um pequeno protótipo e vão crescendo. Só um instantinho, pessoal. Foi mal, é que durante a pandemia eu deixei o cabelo crescer, e às vezes tipo assim, só que isso não... Eu acho extremamente incômodo, né? Tipo assim, então eu vou prender o cabelo justamente porque fica me incomodando, tá? Então, assim, o trabalho vai ser um programa, né? Que vocês vão me entregar um relatório, uma apresentação, um repositório do GitHub, onde eu vou ver, né, quem comitou o quê, tá? Então, vocês vão ter que trabalhar um pouquinho com o GitHub. Para quem não sabe Git, eu vou colocar uns tutoriais sobre Git para as pessoas começarem a utilizar, né? Mas imagino que uma parte de vocês já esteja, né, um repositório do GitHub, e eu quero uma imagem do Docker. A gente vai falar mais sobre o Docker, sobre containers, sobre microserviços daqui para frente, mas essa é uma das coisas que eu quero que vocês, né, estejam cientes, né, dentro do nosso trabalho, tá? Então, essas são coisas que eu acho que são importantes, né? Que a gente tenha dentro da nossa... do nosso trabalho, coisas que eu acho que a gente precisa ter dentro realmente do que a gente está fazendo, tá bom? Então, eu acho que é isso. Então, sobre o trabalho, pode envolver IoT, Gabriel. Eu acho ótimo, inclusive, né? Quem quiser utilizar o Johnny 5 como biblioteca para mexer com o Arduino, acho super bacana, né? Usar um ESP 8266 para mandar uma API e fazer a coleta de dados, eu acho bacana, acho que essas são coisas que a gente... Que alertam o trabalho, né? Quanto mais coisas vocês quiserem mexer, quanto mais coisas vocês quiserem, né, colocar, né? Então eu acho que é válido, acho que, né, torna o trabalho de vocês mais legal, tá? Ok? Sobre isso? Pessoal, sobre o trabalho, dúvidas, traumas ou desilusões? Não? Beleza. Então, assim, quem cala, consente, tá? Então, eu vou colocar a descrição direitinho lá no Classroom, tá? Vou colocar o código lá para vocês e a gente vai tocando isso para
para frente, tá? E se vocês tiverem problemas, quiserem me mostrar parcialmente, né, vocês podem me mostrar. Né? Só um instantinho aqui que eu estou recebendo uma ligação um pouco importante, já falo com vocês. Obrigado por essa. Então, né, eu acho que é por aí, ok? Tá? Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Né? A gente vai continuar. É aquela mesma coisa. Quem já tem manha de Node.js, quem já tem manha de MongoDB, essa aula eu estou só tentando nivelar todo mundo para a gente já começar a trabalhar e começar a falar das próximas. A partir da próxima aula que eu devo falar do Next.js, eu imagino que muitos de vocês não conheçam, não tenham mexido. Alguém já mexeu com Next.js? Beleza. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o Next, né? O Next eu estou vendo ele como um sucessor do React, de certa forma. Então, eu vou usar o Next também para mostrar os conceitos de server-side rendering, client-side rendering, e a gente conversar sobre esse tipo de coisa. Então, notem, eu não estou usando isso aqui, eu não estou dando um curso de React, um curso de Next. Né? Eu estou usando JavaScript, usando Node.js como pano de fundo para alguns conceitos que eu acho importantes dentro, né, de engenharia de software, dentro do desenvolvimento, para a gente trabalhar, né, como a gente vai falar um pouquinho dos princípios do REST. Né? Então, deixa eu só aqui abrir. Meu Deus do céu. Ai, ai. Vamos lá. Então aqui vocês estão vendo, né, aquele MongoDB, eu conectei aqui, criei uma conta minha do MongoDB no Atlas, né, que a gente estava vendo na aula passada, então conectei, e aqui, né, eu vou botar aqui o repositório, vamos dar aqui uma aumentada para vocês poderem ver, aqui criei aquela minha string de conexão, então estou me conectando com o MongoDB que está ali dentro do meu repositório, né, lembrando, né, estou usando um MongoDB externo, eu posso usar um MongoDB local, né, para fazer a minha conexão. Então, esse MongoDB local que eu vou utilizar, eu mando para vocês um outro artigo em paralelo para como vocês fazerem a instalação, mas o apt-get install Mongo é bem tranquilo para quem está usando Linux, para quem está usando Windows e Mac, baixar next e torcer e correr para o abraço, não tem mistério, né, não tem dificuldade,
né? Então, a gente estava vendo aqui, chamei o Express, chamei o Body Parser, que a gente viu, né, que algum colega de vocês falou que ele era inútil, mostrou para a gente que ele era inútil mesmo, né, que estava deprecated, né? Ou seja, isso é uma coisa legal. Sempre que vocês tiverem alguma coisa, né, eu acho importante vocês terem para mim, instanciei o Express, né? Usei o URL encoded justamente para tratar o que vem do banco, que vem do post, né? Estou aqui, criei minha conexão com o banco, iniciei minha conexão com o banco, né, com o MongoDB, estou ouvindo na porta 3000, estou mandando um arquivo index.html quando eu coloco barra e estou mandando um outro arquivo quando eu mando, né, o barra frases, né? Então, pedi para vocês removerem, fazer uma página para remover frases, para consultar frases e para fazer o update de frases, simplesmente para vocês manipularem um pouquinho com o Express, e todo mundo, né, já está careca de saber, o Express é um framework super comum, super utilizado, né? Quem não está, é bem tranquilo, posso colocar uns vídeos lá no canal, de alguns canais que eu acho que são legais, acho que é importante também, né? A gente está sempre dando uma olhada nas novas tecnologias, inclusive, eu estou com um aluno de projeto final que tem um trabalho muito legal, ele está dentro de uma equipe da empresa dele, que é a galera que é responsável, é uma multinacional, uma empresa muito grande, já tem muitos desenvolvedores, e ele é um cara cujo trabalho dele é um trabalho que eu acho super interessante, que é testar novas tecnologias, né? Ou seja, ele ganha dinheiro para fazer aquela parada que todos nós fazemos de graça à noite depois chegamos do trabalho, que é brincar com coisas novas, brincar com outras tecnologias para aprender, né? Eu acho isso muito interessante, acho isso muito legal, e é uma das coisas que eu tenho um pouco, né, tô com uma invejinha branca dele, eu acho que é bacana a gente ter isso colocado aqui pra gente, tá? Então, a gente fez, né, o elemento aqui do banco, a gente chegou, conseguiu conectar. Então, né, eu acho que é importante a gente trabalhar um bocadinho, né, com o nosso elemento, né? Deixa eu ver qual é o nome do banco que eu coloquei. Tá, então vamos lá. Então o que eu posso fazer aqui? Eita, calma aí. Tá perdido? Não, tá perdido não. Tá, calma aí que tem alguém querendo entrar. Entrou. Então vamos lá. Então eu tô aqui, né? Criei o meu cliente. Essa talvez seja uma forma, né? Eu vou usar uma forma diferente, eu vou tentar usar uma promise, né? Vou falar... Eita, Satanás! Calma aí. Vou tentar falar... Meu computador tá um pouco louco, galera, então de vez em quando tá demorando para aparecer. Então, assim, vou tentar usar um pouquinho as promises, né? Para a gente poder... Deixa eu apagar aqui, fechar aqui algumas coisas. Vou usar o save. Antes que ele... O computador deu um funiquito. Tá. Então, né, a gente vai, ao mesmo tempo aqui, vou usar uma promises, depois eu coloco um pouquinho mais para quem não sabe o que é, tá?
Então, eu vou trocar aqui a minha conexão, vou usar uma outra coisa, vou usar agora um objeto, né, que eu vou chamar de... Meu Deus, se for ficar assim o dia inteiro, vai ser muito difícil trabalhar. Pronto. Eita. Vamos aí. Nossa, tá muito ruim. Tá muito ruim isso aqui. Meu Deus do céu. Tá, calma aí, vamos lá. Usa BD, né? Vamos chamar isso aqui de usa BD. Eu vou definir essa variável como true, ou seja, eu estou sempre querendo utilizar o meu banco, tá? Vou fechar isso aqui. Vou botar aqui, vou botar um ponto dem. Aqui eu vou criar uma variável chamada cliente, que vai ser o cliente do meu banco, tá? Aqui, esse meu cliente, vou criar aqui para ele a seguinte operação. Então, vou apagar isso aqui que tem aqui embaixo. Eu vou retornar isso aqui depois, tá, gente? Tá? E aí eu quero que alguém me diga o seguinte, o que faz esse operador aqui seta? Tá? Coloca aqui no chat ou fale. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Conexão, uso BD vai receber true, demo client, abrir aqui a minha console lá, conexão no database, estou vivo. Tá. E aqui eu vou criar algumas outras funções, como por exemplo, né, coisas que eu vou colocar aqui, como por exemplo, o app.get. Aí eu vou criar alguma coisa aqui, que vai estar vazio por enquanto. Asterístico, não. Isso. Post. Na verdade, o que eu estou criando aqui é um objeto cliente. Esse objeto cliente ele tem uma série de funções que eu quero utilizar. E aqui no final eu vou dar um ponto cat console. Tá. Opa, eita. Ai, vou demorar um tempo até me acostumar com o meu novo teclado. Mas tá bom, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Por enquanto tá dando erro aqui, mas isso é tranquilo, pessoal. A gente já vai ver, né, o que a gente vai fazer. Agora eu vou dar uma olhada aqui no meu banco, tá? Database. Create.
Database, cluster zero. Não. Cara, eu chamei de cluster zero, isso mesmo? Mas isso é muito burro. Então, assim, aí, uma vez que eu tenho um banco criado no MongoDB, eu vou precisar agora criar dentro dele uma coleção, né? O que é uma coleção? A gente pode imaginar que um banco de dados é como se fosse um quarto, né? Então, na verdade, uma collection dentro de um banco não relacional, né, seria tipo como se fossem caixas dentro desse quarto. Então, o que acontece? Quando você trabalha com bancos tipo Postgres ou MySQL ou o SQLite, né, que são bancos famosos, são bancos relacionais. O que um banco relacional é? Você pode pensar um banco relacional, na prática, como uma aplicação, né, como um elemento, né, que vai relacionar com conteúdos, vai relacionar contextos entre si. Então, é um banco onde eu vou ter, de forma estrutural, o relacionamento entre entidades. Então, eu consigo coletar, por exemplo, informações. Se eu penso o caso do SIGA, que é um banco estrutural, pelo menos até quando, há alguns anos atrás era, né, não tenho como ter certeza, né, a interação era o seguinte, você tinha tabelas, essas tabelas elas representavam objetos do mundo real, né, e esses objetos, essas tabelas iam se relacionar e iam armazenar informações, né. Isso quando eu tenho um banco, assim, ele é chamado estruturado porque eu tenho uma estrutura, eu tenho uma hierarquia, eu sei exatamente o que está acontecendo, né. No caso, né, do banco não estrutural como o Mongo, o que a gente chama de NoSQL, né, bancos que não são SQL, que não são de estrutura de queries, na verdade o que você tem são espaços de memória que tentam, né, armazenar informações que você não sabe muitas vezes o que vai acontecer. Esses bancos eles foram ficando cada vez mais populares na última década justamente porque a gente não tinha, né, a noção de para onde as coisas estavam indo, né, de como os dados estavam e para onde os dados estavam caminhando, né? Para onde as coisas estavam indo. Então, isso ficou muito legal, né? Um tempo atrás, a gente conseguiu ter essa nova visão, né? De para onde os nossos dados estavam indo, né? De como a gente estava evoluindo quanto, né, comunidade de desenvolvimento. Então, essas coisas são muito importantes para a gente. Então, ele foi um banco que foi... O Mongo é o grande representante desse... Foi o grande representante, né, justamente desses elementos, né? E é muito legal a gente ver o quanto isso, né, foi crescendo, o quanto isso foi, né, se transformando em algo que é legal, que é algo que é interessante, né, da gente ter essa... Quanto é interessante a gente ver que a gente foi tendo justamente essa
essa modificação, né, essa mudança de como, de como a gente foi trabalhando, né, o desenvolvimento ao longo do tempo. Então, é bacana, é bem interessante, né? A gente teve uma grande mudança, né, ao longo dos anos sobre isso, tá? E o Mongo é um representante dessa nova categoria, né, de trabalho. Mas antes da gente continuar, né, eu posso vir aqui, né, só para vocês verem como é que eu posso declarar uma coleção. Então, vocês podem pensar uma coleção como, sei lá, como se fosse uma tabela, né? Então, uma coleção, ela pode ser definida da seguinte forma, né? Const, coleção, essa vai receber esse objeto db aqui, ponto, collection, e eu vou chamar essa collection aqui de pouco, né? Sei lá, tipo, de pouco não, de frases, sabedoria, sei lá, frases de filmes, ter frases. Não, isso aqui tá me incomodando. Eu tô fazendo alguma besteira aqui. Cliente, server, callback, nome. Tá. São connectors. Fechei. Cliente, abrir aqui. Tá bom. Deixa eu botar aqui. Chamei no post de frases. Então, uma vez que eu criei esse candango aqui, eu vou vir aqui em frases, né? Eu posso vir aqui em frases e botar, eu chamei o quê? Eu vou chamar aqui de coleção. Vou dar aqui. Fiz besteira aqui, calma aí. Útil. Aqui. Sobe. Tá.
Tá. Beleza. Ponto cat. Ponto erro. Ponto. Tá. Tá. Então, rec.body é justamente, né, aquele elemento. Aqui, eu estou com algum erro no banco que eu tenho que dar uma olhada, tá? Mas a ideia é o seguinte, né? Eu vou conectar no banco, eu vou criar esse banco frases filmes aqui, eu vou criar a minha coleção frases e eu vou definir alguns métodos para fazer com o meu app, né? O app eu criei aqui em cima, que é esse meu elemento aqui. Então, o app vai ter get, use, post, né, e app listen. Aqui eu tenho esse get, eu tenho esse post aqui, né, já prontos. Então, por exemplo, eu vou, por exemplo, aqui comentar isso aqui, por enquanto. Né? E o que eu quero são esses caras aqui de baixo, tá? Então, tá. Então, na verdade, o que eu quero pegar aqui? Quê? Onde que foi definido o client? Client está aqui definido aqui em cima, bicho. Foi definido aqui, já aí dentro dessa function. Isso aqui dentro do MongoDB Connection. Você vê aqui, estou aqui no banco, criei esse elemento, vou aqui no frase. O que eu quero fazer? Eu quero usar esse método, criei minha coleção. Eu quero inserir dentro dessa collection o que eu tenho aqui no meu body, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no localhost. Calma aí. Cara, esse teclado está começando a me irritar profundamente. Então, estou aqui testando de novo. Eu vou botar aqui Buda. Eu vou inserir aqui. Aqui deu um erro. Coleção is not defined. Tá, então vou fazer o seguinte. Tá, eu já sei o que é. Tá, esse aqui é ponto post. X. Estou no banco. E aqui. Tá. Ainda vou inserir. Erro is not defined. Erro is not defined. Calma aí. Não, isso não pode estar aqui dentro justamente por causa de erro. Get. O erro eu defini aqui. Então, vou tirar esse sketch. Foi. Então, assim, criei aqui, dentro dessa minha conexão, essa função post que eu tinha definido aqui fora, eu coloquei aqui, né, para dentro, para fazer o post dentro do meu banco. E agora, com isso, eu consigo inserir elementos dentro do meu banco, né? Então, se eu quiser vir aqui, por exemplo, depois examinar, eu venho aqui, né, dentro do meu database, né, dentro do cluster 0 lá que eu delimitei, view all projects. Ai. E aqui vocês vão ver que eu inseri realmente dentro do meu banco a minha coleção, esse meu elemento.
Pronto, olha só, inserido, né, de lá da minha página. Ou seja, eu criei uma página aqui dentro da minha máquina com um banco que está remoto e eu fiz, né, com que essa requisição aqui, esse body, esse corpo dessa requisição que eu coloquei aqui dentro, né, fosse enviado lá para o meu banco. Então, a partir de agora, galera, eu consigo, né? Vocês estão vendo, tá todo mundo de acordo, que eu consigo, né? Simplesmente mandar isso, né? Para o meu banco que está remoto. Então, se eu consigo mandar, eu consigo remover. Aí, nesse exato momento, vocês têm que começar a dizer para mim, mas, Cláudio, por que eu consigo, né? E aí eu vou pegar uma apresentação que eu roubei de outra pessoa descaradamente na internet, né? Que é o seguinte, né? Eu faço isso por causa do REST, né? Dos princípios REST, que são as coisas que a gente tem que começar a pensar. REST vem de Representation State Transfer. Quando vocês estudam redes de computadores, a maior parte aqui já fez redes, ou fez Cisco, ou fez algum curso de redes alguma vez na vida, curso técnico, essas paradas, alguém não fez? Pode se manifestar, gente, não tem problema, eu não cobro pré-requisito. Então, todo mundo está ciente do que é um protocolo? Esse é o momento que vocês dizem, sim, professor, para eu ficar feliz e calmo. Eu não vi isso não, professor. Isso é um não? Não, isso. Beleza. Mas... Ok. Então, o que é um protocolo? A web, né, a internet, as redes de computadores, elas são definidas por um conjunto de regras. A gente pode pensar que um conjunto de regras em particular é um protocolo, né? Existem vários protocolos, né, dentro das redes de computadores. Na verdade, a minha vaga, né, eu entrei como, né, redes de computadores para estudar redes de computadores. A minha vaga, né, dentro da universidade é para o curso de rede, né? Mas a universidade precisava de uma série de outras coisas. Vocês concordam comigo? Aí acabou, né, que eu acabei, caindo para dar outras aulas, né, porque realmente precisava, né? Só que o protocolo que a gente, como desenvolvedor, mais usa, né, digamos que as redes são divididas em camadas, né? Cada camada junta um conjunto de regras, essas camadas elas fazem parte do processo de comunicação. A gente, como desenvolvedor, vai se preocupar mais com as duas camadas que estão mais próximas do usuário final, que são chamadas aplicação e transporte. Dentro da camada de aplicação, a gente tem o HTTP, que é um protocolo chamado de protocolo de transferência de hipertexto, o Hypertext Transfer Protocol, né? Que é um protocolo muito famoso, que ele foi desenvolvido pelo Tim Berners-Lee. Não sei se algum de vocês já ouviu falar do Tim Berners-Lee. Cara, é desesperador você digitar e as coisas demorarem para aparecer. Tá. Gente, assim, vocês falaram arrow function e aparentemente, assim, eu não tinha rolado para baixo, mas eu peço desculpas por isso, tá? Então, olha só. O Tim Berners-Lee, ele era um cara, né, um pesquisador brilhante, que durante o final dos anos 80, começo dos anos 90, ele já achou que o mais importante, né, era a troca de informações com a internet. Né, na internet. A internet do final dos anos 80, antes do que a gente entende como web comercial, ela era simplesmente um conjunto de aplicações que trocavam dados na rede. Ah, Cláudio, mas hoje é assim. Pô, nada. Mentira. Vocês estão vendo essa aula via Google Meet. Eu estou dando essa aula de dentro de um browser, né? O meu banco de dados, ele é remoto e eu configurei ele do Firefox, né? Eu estou, eu poderia estar programando de dentro de uma web IDE, né? Não sei se vocês ouviram falar do GitHub Space. É a web IDE do GitHub, Code Space, né? Que é ou então já fala do Code Sandbox. Eu gosto muito de web IDE, tá, gente? Eu acho muito legal a ideia. Inclusive, uma vez eu dei aula de dentro de uma web IDE e foi um desastre terrível, tá? Mas o Tim Berners-Lee dizia o seguinte, olha,
tudo que existe na internet é um conjunto de informações. Imagina se a gente pudesse acessar todas essas informações num formato único. E ele desenvolveu, então, esse conceito de web. Ele desenvolveu esse protocolo, que é o HTTP, que é de troca de hipertexto, e desenvolveu o formato que hoje a gente conhece como HTML. E por causa disso, se eu não me engano, em 2016, ele ganhou o prêmio Turing pela contribuição dele, que é o web como a gente conhece. Então, se a gente fosse parar para analisar, tem duas pessoas que são centrais na história da internet comercial. Uma é o Vincent Cerf, que é o cara que desenvolveu o protocolo de transferência, de conexão entre redes, né? Antes cada rede era separada, ele desenvolve um protocolo para que as redes se comuniquem, né? E o Tim Berners-Lee, que desenvolve o HTTP, né? E dentro do HTTP, o HTTP tem comandos, coisas que você pode fazer. São chamados verbos do HTTP, que vai ter o head, o get, post, put, delete, trace, options, connect, que são comandos que você pode dar, né, dentro do seu protocolo para você buscar. Então aqui, na verdade, você tem um browser, ele dá uma mensagem get, ele pede uma página, né, e o servidor responde essa página. Então, na verdade, né, quando eu falo em REST, o REST é um tipo de arquitetura de software, né, distribuído, né, que veio de uma dissertação, né, que, na verdade, tenta, né, jogar dentro da tua arquitetura de software um princípio realmente bem parecido com o que o HTTP faz. Cláudio, então o REST é usar o HTTP? Cara, você sempre está usando o HTTP. Ponto. Não estamos discutindo isso. Mas que, na verdade, você não esteja... Né, a ideia do REST é que você está emulando o mesmo comportamento que o HTTP tem, então que você, na verdade, está transferindo objetos, né? Então, a motivação é você capturar dentro do REST, transformar os seus recursos, as coisas do teu programa, em elementos muito similares ao HTTP. Então, né, transformar... Né, por exemplo, o que a web faz? Ela transforma... Né, páginas, transforma endereços, conteúdos, né, em recursos, ou seja, por isso que a gente tem URIs, Uniform Resource Identifiers, identificadores uniformes de recursos, né? Então, por exemplo, se eu estou querendo baixar uma música, um vídeo, um filme, tanto faz. Se eu tenho uma URI, tá tranquilo. O que é uma URI? Por exemplo, docs.google.com. Isso é uma URI. Tá? Eu vou usar um protocolo comum de troca, que é o HTTP, né? E é o que a gente chama de modelo cliente-servidor, requisição e resposta. Faço uma requisição e mando uma resposta. E usa, né, justamente métodos muito similares para que a gente possa, né, operacionalizar. Então, essa é a ideia do REST, tá? E o REST, ele não é um padrão, ele foi se tornando, não é um padrão tipo canônico, ele foi virando o que a gente chama de padrão de fato, né? Uma coisa que todo mundo foi utilizando conforme o tempo foi passando e era uniforme, porque uma vez que eu compunha as mensagens... E qual é o grande tchan dessa ideia? Uma vez que eu compunha as minhas mensagens como um texto plano, ou um texto criptografado, usando um formato padrão, independe do framework que eu estou utilizando. Independe se eu vou utilizar JavaScript, Java, independe do que eu quiser utilizar, eu vou poder consumir essas mensagens e processar elas. E é exatamente assim que o Node.js e o Mongo trabalham. E isso torna o seguinte, o Mongo, então, ele não está mais interessado naquela estrutura de informação bem, né, distribuidinha que eu tinha lá no banco estruturado. O Mongo, ele quer um recurso, ele endereça recursos. Então, quando eu venho aqui e passo o body do meu eu estou passando um objeto que tem nome e que tem frase, e que eu defini esse cara aqui no meu index.html, como nome e frase. Então, então aqueles recursos que para o HTTP eram páginas, figuras e imagens, quando eu estou usando os princípios REST para fazer o transporte, eu estou jogando recursos. Quais são esses recursos? Informações. Né? Então, a ideia é justamente o seguinte, é não necessariamente estar usando as mesmas coisas, mas pensar o mesmo princípio, né? É claro que eu estou usando, porque eu estou trafegando HTTP, né? Mas usar esse mesmo princípio dentro da minha aplicação. Isso ficou claro? Ou pode não ter ficado claro e a gente debater aqui. Ficou claro, não ficou claro? É óbvio, não é óbvio? Cláudio, que merda? Vocês podem falar.
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem cala, consente. Beleza. Então, a ideia é usar as mesmas coisas, esses mesmos métodos, para transportar essas coisas para frente. Tá? Não tem mistério aqui. Ou seja, Cláudio, você está querendo dizer para a gente que a gente está roubando? A gente está roubando. É só isso. É só um roubo. Tá? Então, olha só que interessante. Olha aqui no meu cluster. Eu criei aquele banco frases de filme e criei uma collection frases. Cláudio, mas você concorda comigo que esse nome que você deu é uma porcaria? Poxa, concordo, assino embaixo, estou até gravando de tão ruim que é esse nome que eu dei. Tá? Então, olha só. O que eu quero que vocês façam agora? Tipo assim, vocês viram como é para criar o banco. Na aula passada, a gente criou, né, o MongoDB, até demorou um pouco a minha conexão, né? Viram aqui como é o método post? Agora eu quero que vocês procurem o seguinte, como é que vocês vão fazer para deletar? Então, assim, isso aqui, postar uma coisa do banco, né, é uma das coisas que a gente vai fazer, né? Agora eu quero que vocês procurem uma, digamos, não para deletar, mas eu quero uma para ler coisas. Vamos buscar coisas do banco, né? O método que faz isso é o get, tá? Então eu quero que vocês agora gastem 15 minutinhos, são 6 horas, até as 6h15, para fazer. Gabriel, pode falar, enquanto eu pego um gole d'água para mim. Fale, Gabriel, pode falar. Tá falando? Eu não tô ouvindo. Eu perdi a conexão? Não, perdeu, não. Também. Não tô ouvindo ele também, não. Se você quiser escrever, pode escrever, Gabriel. Tem treta, não. Às vezes acontece isso do microfone dar uma zica, né? Como vocês podem ver... Não, pode mandar abraço. Dúvida de segurança. Por um acaso, eu também sou um professor de segurança. Não estou dando essa disciplina nesse período, mas normalmente eu dou essa disciplina. Nesse momento, assim, isso vai variar de banco para banco, tá? Muitos bancos, eles trabalham com texto plano. Nesse caso aqui, eu estou jogando strings para o meu banco, mas eu podia estar jogando qualquer coisa. O importante não é se isso é uma string ou não. O que um banco NoSQL diz? Olha, o que você colocar dentro do banco, isso é problema teu, tá? Se uma pessoa, olha só, do ponto de vista de segurança, primeiro que eu jogaria para dentro do banco tudo criptografado, tá? Com uma chave pública. E a maior parte das vezes, cara, a gente não vai, né, ter um banco público, né? A gente está fazendo um banco público hoje, aqui na nossa aula, única e exclusivamente porque isso aqui é uma aula. Mas na prática você vai ter o teu próprio repositório privado. Então, né, essa questão do banco como um serviço, né, que o Cloud Atlas dá para a gente, ele é bem bacana, ele é bem interessante, mas ele é só mais uma aplicação que a gente vai estar lidando aos pouquinhos, tá? Então, não se desespere, né? Não se desespere, isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai estar fazendo, tá bom? Então, justamente... Tenta criptografar o tempo todo. A gente vai ter uma aula que a gente vai chamar de programação segura. Eu vou conversar com vocês sobre os princípios de programação segura, né? Não sei se vocês já ouviram falar do OWASP, né? Ou dos princípios da organização OWASP, né? E do Top 10 do OWASP, que são os 10 principais formas de ataque que você tem num determinado ano. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre programação segura e como é que a gente pode aplicar a programação segura dentro do JavaScript, que eu acho que é uma coisa que todos nós queremos, né, poder fazer. Acho que é bem legal, né, da gente poder trabalhar com isso. Tá? Então, né, mais importante do que simplesmente programar bem é programar de forma segura. Então, eu quero que agora, são 6h02 aqui, até 6h20, eu quero que vocês gastem um pouquinho, queimem um pouquinho a cabeça de vocês para fazerem um método get, tá? Buscarem fazer um método get, né, para colocar dentro do... para a gente poder mostrar na nossa página. Ou mostrar aqui no console no primeiro momento e a gente seguir construindo as nossas aplicações. Fala, Lucas. Professor,
O senhor pode explicar um pouco como que funciona o banco de dados não relacional? Qual é a vantagem e desvantagem? O senhor pode ter A falado... vantagem do banco não relacional, por exemplo, no banco estruturado, você tem que saber a priori exatamente que tipo de informação vai entrar no seu banco e quais as relações entre essas informações. No banco não relacional, no banco NoSQL, como é o caso do Mongo, né, o que você tem são conjuntos de objetos, conjuntos de recursos que você está adicionando dentro de uma determinada base de informações. Então, quando eu crio essa collection, eu a priori não tenho nenhuma relação entre essas collections. Então, a vantagem de um banco não relacional é que você tem muito mais flexibilidade, inclusive até mesmo para inserir dentro do teu banco. Em alguns outros aspectos, eles são um pouco mais complexos, né? Como, por exemplo, buscar elementos dentro de uma base NoSQL é muito difícil, é bem mais difícil de você trabalhar. Então, por exemplo, né, se você quer lidar com os objetos a posteriori, né, por exemplo, eu tenho um dado de um sensor, eu estou coletando esse dado, eu nunca vou lidar com esse dado individualizado, mas, por exemplo, com operações que eu vou fazer sobre esse dado. É muito mais fácil você usar uma base NoSQL, né, uma base sem NoSQL, sei lá. É muito mais fácil. Agora, se você quer lidar, por exemplo, com um determinado usuário dentro de um banco para fazer operações sobre ele, onde, né, a inserção não é um problema porque você vai inserir pouco, mas a busca é importante, talvez faça mais sentido você usar uma base estruturada. Então, assim, né, como ferramentas, né, quando vocês fizerem disciplina de banco de dados, o professor de vocês vai mostrar todos esses elementos para trabalhar dentro da web. Então, como na maior parte da web a busca não é tão relevante quanto a coleta de informação, né, acaba que a gente tem, muitas vezes, esses bancos no SQL acabam sendo muito utilizados. E tem algumas arquiteturas que são interessantes, onde você mistura bases, né, estruturadas com bases não estruturadas para fazer buscas diferenciadas, né, para você ter troca de informações. Eu, particularmente, nunca utilizei num projeto que eu tenha feito, né? Eu tenho trabalhado muito com bases como o Mongo, né, já há alguns anos, justamente para coleta e análise, tá? Mas eu sou um fã muito grande das bases estruturadas, acho que a maior parte hoje do que tem na web é estruturado ainda, né? Mas vale a pena vocês terem uma noção dos dois. Então, acho que saber SQL, principalmente para quem também quer lidar com ciência de dados, né? Saber bases estruturadas é importante, tá? Mas para quem está lidando muito com o cenário de OT, saber bases não estruturadas é importante. Não sei se eu respondi, se ficou claro. Respondeu sim. Vou dar um exemplo, só para ver se eu entendi bem. Deixa eu pensar, numa loja online, por exemplo, salvar os dados do cliente, sei lá, eu compro, eu ficaria num banco de dados relacional, né? Mas... Exatamente. Então, assim, salvar as iterações da página para saber o que o cliente fez e deixou de fazer. Uma base no SQL eu colocaria. Mas agora, as informações do cliente numa base estruturada. Alô? Tá bom? Não, aqui minha internet caiu aqui. Vou repetir minha pergunta, que acho que o senhor não ouviu. Alô? Tô ouvindo. Tá. No caso, por exemplo, se é um banco de dados não relacional, seria um exemplo de, sei lá, pesquisa que os clientes fazem num site de compra. Seria interessante você salvar isso? Não, sim. Seria? Tá. Só um exemplo para ver se eu... Não, claro. Acho que é importante a gente consolidar isso. Tá bom? Tá bom, assim, pessoal, 15 minutinhos para vocês inserirem o get. O get eu já coloquei aqui, alguns dos métodos que eu quero colocar, né? O listen, a gente já tem o listen aqui prontinho. Eu poderia simplesmente pegar o listen e colocar ele aqui. Então, eu já tinha um get aqui, né? A gente vai ter que reescrever esse aqui. E eu vou colocar isso hoje lá no repositório para vocês. Só um instantinho, eu vou buscar uma água agora, 5 minutinhos.
Diga, Gabriel. Tá me ouvindo agora, professor? Tô ouvindo sim. Tá. Era só completar ali aquela dúvida que eu tive ali. Era até uma dúvida do trabalho que eu tinha feito em LingProg há um tempo atrás com o senhor. É de que, por exemplo, ali você indexou o banco com uma string, mas também tem a opção de, por exemplo, Com quando a recurso. gente fez o Com trabalho recurso. Isso que é importante, olha só. Aqui, eu tenho, tá vendo? Eu tenho um ID de objeto. Aham. Eu criei, esse ID é criado automaticamente, tá? Uhum. É como se eu fosse, pensa numa base SQL que tem aquele atributo de auto-incremente, né? Sim. Então, assim, a ideia é bem parecida. Na verdade, eu estou jogando um recurso, que nesse momento esse recurso, se você pensar no Python, é um dicionário, né, de nome e frase, mas é um recurso, tá? Podia ser qualquer coisa. Aqui está uma string, mas podia ser um número, podia ser uma leitura de um sensor, podia ser uma imagem de uma câmera, entendeu? Uhum. A dúvida é de tipo assim, quando você precisa configurar um banco e precisa colocar credencial, só que é um repositório público, qual o serviço que tem que utilizar para você disponibilizar isso de forma segura? A gente falou ali variável de ambiente. Um amigo até falou de um serviço chamado Secret, que você hospeda na nuvem um segredo, e aí você faz a consulta nesse serviço para saber a credencial. Não, cara, assim, você pode usar qualquer coisa, você pode criptografar o banco, e aí você vai ter uma chave pública, uma chave privada, e essa chave privada pode estar em algum outro lugar, pode ter algum servidor de chaves. Você pode estar falando de usar um certificado, você pode, né? Normalmente os bancos eles não são públicos, né? O Cloud Atlas está aqui justamente para que a gente possa, né, assim, né, aqui para a gente usar, para eu não ter que instalar uma instância local aqui na minha máquina, ou, tipo assim, vocês terem de instalar uma instância local na máquina de vocês e que a gente possa mostrar isso aqui de uma forma bem bonitinha, né? Mas, assim, são configurações que você faz para garantir a integridade. Aqui eu estou jogando, né, isso aqui em texto plano. No mundo real, eu jamais jogaria isso em texto plano. Eu jogaria isso criptografado, jogaria isso autenticado. Seria um outro tipo de approach, né? Aqui é nossa primeira brincadeira. E aos bocadinhos a gente vai, né, lidando com isso. Mas se você quiser, eu posso mandar um material para você em separado para você dar uma olhada nessa questão, né, realmente do Node.js seguro. Que eu acho que é uma parada bem legal da gente ter isso bem integrado, bem customizadinho, bem bonitinho para a gente trabalhar, tá bom? Beleza. Acho que é interessante. Porque todas as vezes que eu, sei lá, desenvolvia, aí sempre tinha que configurar o banco ali, como por exemplo o MySQL, você passava o host, passava o usuário, a senha, o nome da tabela, e sei lá, se isso estar num repositório não é seguro, né? Acho que deveria estar numa parte ali mais privada e tal. E Com sempre foi certeza. uma dúvida mesmo. Não, eu acho que essas são coisas que a gente vai ter sempre, né, se preocupando, né? E acho que isso assim é muito saudável que vocês tenham isso, se preocupem com esse tipo de coisa, entendeu? Pronto, foi. Deixa eu ver aqui.
Pessoal, fizeram alguma coisa? Conseguiram? Sim, não, talvez? Já conhecia, já sabia fazer? Coloca aqui no chat um pouquinho. Isso mesmo, Leonardo, o método Find, é o que a gente vai utilizar agora para pegar coisas do banco. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu tinha aquele método get, que está aqui embaixo. Então, a gente vai, né, mudar um bocadinho ele, tá? Vou ter aqui app.get. Vou ter que dizer de onde é que eu vou dar esse get. Então, vou querer dar aqui no barra, né? Vou ter aquela mesma função que tem aqui embaixo de rec e res. Né? Dada essa função, eu vou usar uma arrow function. Né? Cara, gente, eu estou fazendo assim, tá? Mas não tá, isso aqui não tá legal, não, tá? Então, vou ter aqui no meu DB collection. E eu tenho aqui só o frases, né? Eitas. Aqui eu vou dar um find, que é buscar, né? E vou transformar isso aqui em array, tá? E esse aqui, eu vou usar esse. Né? Results. Então, o que está fazendo assim? Quando eu tiver, né? O que esse app.get faz? Então, olha só, né, o que a gente precisa entender antes, né, disso aqui? Isso aqui, essa representação de objetos de recursos, isso aqui é um formato específico que a gente chama de JSON, né? Que é um JavaScript, né? Object Notation. Então, na verdade, trocar JSON, né? Quando a gente estiver falando de JSON, né? A gente está falando de trocar uma representação que é um objeto. Então, na verdade, esse mapeamento das mensagens do HTTP que a gente usa no hash, a gente está usando uma API de composição JSON. Então, o que o banco me dá é essa representação chamada de JSON. Podia ser qualquer coisa, podia ser XML,
podia ser alguma coisa que você inventa? Podia. Escolheu-se usar o JSON por uma série de quesitos. Então, o que a gente vai fazer aqui, né, é justamente buscar dentro dessas representações, fazer um array de objetos JSON e jogar para dentro do banco. Né? Então, quando eu der aqui, né, o meu elemento, né, do meu barra, né, e vou aqui inserir um nome aqui, tipo Jairzinho e Jairzinho. Vou inserir aqui. Vou ver aqui no meu console, né? Vou estar inserindo elementos e vou ter esse... e o meu get vai conseguir buscar os caras que eu tenho dentro do meu banco, tá? Então, console.log results. Você vê que ainda está, né, caminhando, ainda está pensando, vai buscar, né? E vai ter que listar aqui embaixo dentro do meu console.log. Então não tem muito mistério, né? E eu vou conseguir coletar isso aqui dentro do que vai ter no meu banco, tá? Então, olha só, o que é interessante a partir de agora. Ao invés desse get aqui jogar coisas para minha console, o que eu quero que a gente faça a partir de agora, e que a gente vai fazer na aula que vem, e para isso eu vou mostrar para vocês o React, vai ser justamente, ao invés de eu pegar coisas e jogar na console, eu modificar dinamicamente a minha página para que eu possa buscar coisas que eu queira colocar aí dentro, tá? Então é para isso que eu vou mostrar o React e vou mostrar o Next, né? Acabando isso, com essa semana, se a gente tiver feito esse ciclo da aplicação completa. Então, olha que interessante. 2 semanas, a gente já fez um overview do que é o JavaScript. Tem coisas que eu acho que são interessantes vocês buscarem saber. O que é um promises, o que é um callback, o que é uma arrow function, né? Coisas que são do JavaScript moderno, né? A gente mexeu com um banco não relacional usando o MongoDB, falou um pouquinho sobre recursos, né? A gente vai falar mais sobre JSON, vai falar mais sobre REST, a gente ainda vai discutir bastante mais sobre REST nas próximas aulas. E na aula que vem, eu vou fechar essa aplicação usando o React, tá? Então, acho que isso aqui fecha um bom conjunto básico de coisas. Eu vou recomendar mais algumas coisas para vocês darem uma olhada, mas eu vou assumir que a partir do momento que a gente consegue jogar coisas no banco e buscar coisas no banco, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, né? E o delete, né? Eu vou deixar o delete para vocês para casa, ou seja, eliminar coisas do banco, né? E tô jogando vou jogar agora mesmo esse negócio aqui que eu estou fazendo pro repositório, para quem quiser já ter acesso a ele, né, e já brincar. Alguns de vocês não precisam, já fazem isso com muita propriedade, alguns vão brincar com isso um pouquinho, e agora eu vou gastar mais uns 5 minutinhos da aula, né, falando justamente sobre essa parte que eu falo, né, do empreendedorismo, que é justamente onde se encaixa isso aqui. Então, a gente está falando que o trabalho, ele tem que buscar resolver um problema, né? O trabalho, ele tem que buscar resolver alguma pequena questão que a gente tem, né, que pensar, tem que relacionar, né? E por que isso é importante, né? Porque com esse conjunto de skills, né, que a gente está desenvolvendo, né, de trabalho, com esse conjunto de skills que a gente está desenvolvendo, de resolver, de criar uma página em tempo real, de buscar esses elementos, de ser o que a gente chama hoje de full stack developer, né, que a gente discutiu isso na primeira aula, você é capaz de resolver muitos problemas. E a gente começa sempre querendo resolver problemas, ser o desenvolvedor, mas em algum momento vocês podem querer gerar as próprias soluções de vocês e serem os próprios chefes de vocês. E aí, quando você chega a esse nível, você tem duas coisas que você pode ser. Ou você vai ser um desenvolvedor freelancer que vai pensar nos projetos de outra pessoa, ou você vai desenvolver o teu próprio projeto, a tua própria solução. Tá? Ao fazer esse tipo de coisa, você tem que estar ligado em duas coisas. O seguinte, a gente comentou já, né, que tinha oportunidade, relocação, trabalho remoto, né, mas tem que estar ligado no seguinte, né, qual é o perfil de solução que eu quero fazer?
Né? Ah, claro, todo mundo fala o seguinte, poxa, você tem que ser disruptivo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E na minha experiência de vida, né, ser disruptivo é uma parada muito fácil. Tá? O que é ser disruptivo? Todo mundo tem ideias o tempo todo. Ideias bacanas. Na verdade, o que você tem que achar, né, não é uma ideia bacana, é uma ideia que paga. Né? E para você identificar uma ideia que paga, você tem que resolver uma dor. Né? Então, você tem que parar a partir do seguinte princípio, né? Como eu ganho dinheiro? Não, porque as pessoas não estão dispostas a pagar por coisas. Pensa o seguinte, quantos serviços vocês hoje pagam? O que vocês pagam? O que vocês gastam dinheiro? Eu gasto dinheiro com Netflix. E mesmo assim quero acabar com Netflix, porque eu estou achando que vai ficar muito caro. Spotify, Amazon, né? HBO Max, né? Vocês gastam o seguinte. E por que vocês gastam dinheiro com essas coisas? Lazer. Mas agrega um valor a você. Então, na verdade, né, ou te deixa de te apurrinhar. Por exemplo, tem uma coisa que eu gasto e que me resolve um problema, é o Google Drive. Eu pago o Google Drive. O Google Drive aumentado. Por quê? Porque eu tenho muitos gigas de e-mail, muitos gigas que eu não quero perder, e para mim é mais fácil eu confiar que o Google vai guardar para mim do que eu fazer o backup com certa frequência. Então eu pago, tipo, $2 por mês para ter acesso a um plano bom, tá? Um plano que me é suficiente. Então é uma coisa que eu pago. Então a grande questão é o seguinte, né? Aí são duas decisões que você tem que fazer. Eu vou fazer um serviço que os meus clientes vão pagar, ou eu vou fazer um serviço que eu vou dar para os meus clientes e eu vou obter valor de alguma outra forma. Ah, Cláudio, como é que eu posso obter valor? Tem N formas, né? Com propaganda, né? Tem muita galera que ganha dinheiro com propaganda, tem com in-app purchase, ou seja, você libera um serviço gratuito, mas certos features premium você cobra, né? E aí você cobra até bem, né? Você pode, na verdade, estar trabalhando com dados, né, para vender para agências de marketing, agências de fomento, que eu acho que esse é até uma forma razoável de você ganhar dinheiro, mas é meio bizarro, na minha opinião, né? Então, assim, imagina o seguinte, a forma mais fácil de você ganhar é encontrar um nicho que tem uma dor e que você quer resolver essa dor. Teve um conjunto de colegas de vocês em Computação 2, eu estava dando essa disciplina com Python e Flash, e eles resolveram o seguinte, eles estavam fazendo um software, né, para uma galera que era de psicologia, para um procedimento lá que a galera de psicologia tinha e que ele era feito manualmente, eles estavam gerando um software que permitisse que a galera utilizasse, resolvesse esse procedimento de forma muito mais simples, né? Ou automatizar uma tarefa que é chata, né? Antigamente a gente brincava, quando eu comecei a programar, que tudo era feito via... Todo software de aluno era software de locadora, né? Porque software de locadora hoje em dia não faz nem sentido, né? Mas software de locadora passava por todas as etapas que são importantes dentro de uma aplicação, né? Você tinha o CRUD, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Criar elementos do banco, consultar elementos do banco, né? Você tinha brincar com base de dados, você tinha com interface com usuários, você tinha todas essas coisas. E hoje em dia, assim, isso era um negócio que a gente fazia que era muito simples, né? E todo mundo fazia. Então, a grande questão, né, tipo... Só que a locadora em si, o problema deixou de fazer sentido, né? Ninguém hoje em dia fala em locadora, né? Então, a mesma coisa acontece com determinados serviços, né? Eles acabam virando coisas que a gente pensa, mas elas não necessariamente fazem sentido dentro da grande ordem das coisas. Então, o que a gente precisa achar para a gente ganhar dinheiro? É um problema que as pessoas ou estejam dispostas a pagar, ou que alguém esteja disposto a oferecer demandas para ele. Então, cada um de vocês, e é assim que eu acho que vocês devem pensar o trabalho, né? Cada um de vocês tem na família, né, pessoas que ou trabalham com computação, ou trabalham com outras coisas, e que têm necessidade de algum tipo de ferramenta, de algum tipo de solução computacional, que hoje elas não têm, né? Ou que tem capenga, ou que tem
às vezes é uma solução óbvia, às vezes é uma coisa que não é óbvia e você vai criar valor. Se é uma coisa que não é óbvia e você vai criar valor, é muito mais fácil de você gerar dinheiro. Tá? As pessoas, quando elas vêm, né, assim, quando as pessoas elas estão confortáveis, elas às vezes não buscam novas soluções. Mas quando elas veem alguém conseguindo uma vantagem sobre algo que elas estavam confortáveis, isso gera desconforto. Então, esse desconforto faz com que as pessoas estejam predispostas a pagar. Então, procurar no mundo real problemas, né, acho que é onde você vai encontrar dinheiro, tá? Onde você vai encontrar realmente o teu trabalho. E a partir disso que você criou essa solução, né, tem duas formas de você, né, gerar recursos a partir disso. E a primeira coisa que você pode fazer é põe para jogo. É a coisa mais óbvia. Você quer ver se o seu negócio dá certo, se a sua ideia dá certo, põe ela para jogo. Digamos que você tem um procedimento de pet shop que vocês vão fazer, tipo assim, pô, e isso vai dar uma grana para os pet shops. Põe para jogo, põe numa DigitalOcean da vida, coloca num endereço gratuito, né? Tem alguns endereços que vocês vão conseguir para a página de vocês, que é barata, tipo R$5 ao ano, né? Coloca esse endereço gratuito no ar e põe para jogo, vende, né? Nada vai, tipo assim, faz tanto sentido quanto simplesmente vender. Vende e vê o que rola. Vende e vê o que rola, porque acho que essa é a coisa mais importante, né, para vocês, né, trabalharem. Se você conseguir fazer isso, você vai ter, né, a sua... vai conseguir gerar a tua solução, vai conseguir gerar o teu software, vai conseguir gerar o teu trabalho. Tá? Vai conseguir gerar algo que as pessoas queiram vender. Outra forma de você fazer isso é, uma vez que você tem a ideia e tem um protótipo, ir para aceleradoras de startups, ver se tem alguém que quer investir. Às vezes a tua ideia não é tão fácil de você botar para jogo, precisa de um determinado investimento e você não tem... Você não tem como gerar esse investimento, nem como gerar um subproduto para você poder trabalhar. Então, essas são coisas que acabam que a gente, aos pouquinhos, vai tendo noções de lidar com isso, né? Tipo assim, Cláudio, e como é que eu faço para... Tipo, beleza, mas isso não é ilegal? Mais ou menos, depende. Né? Se você vai ganhar dinheiro com isso, seria importante você legalizar. Mas nesse primeiro momento, você não está querendo nem ganhar dinheiro com isso. Você está querendo ver se a sua ideia ela ganha momento. E uma coisa que você pode fazer é criar primeiro um pequeno... começar com uma empresa, com uma microempresa. É super rápido você criar um microempreendedor individual para a tua atividade. É hiper rápido criar uma microempresa. Também é super rápido, né? Mas... E essa é uma forma muito rápida de você legalizar e começar a tua empresa, mas a gente vai discutir mais para frente, né? Quais são as etapas de você ter a tua fábrica, a tua própria fábrica de software que gera resultados, tá? Então, pessoal, o que eu quero que vocês façam hoje, né? Eu vou pegar esse código e eu vou jogar lá no GitHub, né? E o que eu preciso que vocês façam para a semana que vem? Para a semana que vem, quarta-feira, eu vou mostrar para vocês a questão do React. O que eu quero de vocês é o seguinte, eu quero que vocês peguem para segunda-feira que vem e vocês montem uma página que faça um CRUD, de qualquer coisa, só para vocês terem esse hábito, né, de brincarem um pouquinho com... principalmente, isso é muito importante para quem não tem essa manha, tá? Para quem está fazendo isso pela primeira vez, de montar um banco, uma paginazinha de coleta e troca de informações. Tá? Então façam isso. Vocês veem que não é difícil. Isso aqui deve ter o quê? Umas 50 linhas? Nem isso, 51. 40 linhas de código. E já tem uma biblioteca, já tem uma interface web, já coleta dados, já salva no banco. Então façam isso, joguem para mim. Tá? E se ninguém tem mais dúvidas, são 6h40, né? Vocês estão liberados. Agradeço mais uma vez a presença. Desejo a vocês uma ótima semana e eu vejo vocês na quarta-feira. Pode falar, Leonardo. Leonardo, você tinha levantado a mão. Pode falar, não estou ouvindo, não. Se você não conseguir falar, pode escrever.
Professor, pergunta rápida que fizeram lá no Telegram. Quantos integrantes o grupo do trabalho? Do trabalho de agosto? Isso. Cara, nós somos poucos, 3 por grupo. Beleza. Aí, era essa a pergunta. Outra dúvida, nessa mesma ideia. É no máximo 3? Pode fazer sozinho, pode fazer em dupla? É no máximo 3. Beleza. Pode ser individual, pode ser em dupla, né? Já tem algum roteiro, professor? Eu acho que é porque essa aqui, eu tô assistindo os vídeos, essa é a primeira aula que eu entro. Eu acho que eu perdi algumas coisas. Não, tipo assim, não tem o roteiro. Eu falei, como eu estava falando hoje. Hoje eu não sei como vai ser o trabalho, e aí eu vou colocar isso lá na descrição dentro do Classroom para vocês direitinho. Mas é só para vocês se adiantando, né? Para vocês terem realmente um mês para fazer, né? Porque, tipo, imagina, vocês terem que se organizar, tipo assim, 15 dias para fazer um negócio, ou uma semana, é sacanagem, né? Então, eu já dei desde o começo do curso das datas para ninguém ficar surpreendido, né? E vocês poderem se planejar. Então, agora com um mês eu estou dando um enunciado, né? E daqui, assim que vocês entregarem, eu anuncio o próximo trabalho para ninguém ter trauma. Tipo assim, gente, é aquela coisa, eu não estou aqui, né? Quem já foi meu aluno sabe, eu não estou aqui para reprovar ninguém. Esse não é o meu papel. Eu estou aqui para dar para vocês, né? Um pouco da experiência que eu tive de vida, algum conhecimento, né? E de forma nenhuma isso é um treinamento com JavaScript, mas é para vocês começarem a se preocupar com essas palavras-chave, JSON, REST, essas outras coisas. E, né, fechar, a gente ter um conhecimento um pouco mais amplo de desenvolvimento web e do que a gente precisa fazer, né, para ter um ambiente. Então, a próxima coisa que eu quero falar, que eu vou falar com vocês, com certeza, é do Docker, né? É de como gerar uma imagem Docker a partir da nossa aplicação, né, para a gente poder, né, tipo, ter uma visão única do nosso software, do nosso código. Eu acho que é isso que é um pouco que é importante, tá bom? Mas, professor, a segunda entrega do trabalho pode ser uma melhoria do primeiro também, né? Não, vamos negociar isso quando chegar na segunda parte. Né? Vamos negociar isso. Depende, se vocês me mostrarem uma parada muito legal na primeira parte, eu vou ficar feliz. Se vocês me mostrarem uma parada muito meia boca, eu vou ficar irritado, e aí a gente vai... E aí eu vou pensar em, tipo, no que pode se fazer para se compensar essa primeira parte. Né? Na turma do período passado, foi super sussa. A galera realmente fez o trabalho com muita vontade, fez um trabalho, a maior parte deles buscou coisas que poderiam ser ideias de startup, algumas muito legais, inclusive, tá? E eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito orgulhoso deles, né? E eu acho que, assim, se vocês fizerem uma parada bacana, com certeza, eu vou dar todo incentivo para vocês tocarem para frente, né? E se vocês quiserem trocar uma ideia antes, pode trocar a ideia antes. Pô, estou pensando numa ideia de fazer alguma coisa. Poxa, estou fazendo uma ideia de fazer uma empresa. Gostaria de ver se eu consigo, nessa disciplina, ir tocando esse processo para frente. A gente faz isso sim, não tem problema não, tá bom? Mas façam bacana. Fazendo bacana, a gente tudo tem desenrolo. Show. Pessoal, dúvidas, traumas, desilusões? Não? Então, senhores, uma ótima noite para vocês. Eu estou parando aqui a gravação. Como sempre, um prazer e eu vejo vocês na quarta-feira. Valeu, professor. Obrigado. Se vocês tiverem dúvidas,